A gente tem dois extremos nessa parte de maternidade. Ou a romantização, ou o terrorismo, né? Ninguém coloca o ponto de equilíbrio, porque é difícil encontrar um equilíbrio e tudo muda assim. E quando eu falo tudo, não tô falando só da maternidade, tudo, né? Os filhos mudam, as mães mudam, as situações mudam, enfim, tudo vai mudando. É dinâmica, né? A nossa vida, ela é uma dinâmica, ela é movimento, né? Então, tudo vai mudando e aí não dá pra gente colocar sempre extremos em tudo, né? Não vai ser um tempo inteiro lindo, maravilhoso, mas tem os momentos que estão, sim, lindos e maravilhosos. Nem tudo vai ser uma tempestade o tempo inteiro, né? Vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, em outras épocas, lá de trás, as mulheres tinham muito mais filhos do que as mulheres hoje têm, né? E elas davam conta. E era conta de tudo. E era o tempo inteiro. Talvez a cobrança que elas mesmas faziam com elas era diferente daquela que a gente faz com a gente hoje. A cobrança é outra, porque antes a cobrança existia para filhos, maridos e lar. Hoje a gente tem o extra-lar também, que é a profissão, né? A dinâmica é outra. Mas quando eu digo assim, se elas davam conta, hoje em dia a mulherada também dá. Em que sentido? Elas também eram mulheres. Hoje em dia também são mulheres. Do mesmo jeito, nós tivemos uma mudança aí na dinâmica, uma evolução na dinâmica, nós, mulheres, também evoluímos. Nós temos um conhecimento maior e uma prática maior de mexer, de fazer movimentos diferentes na nossa rotina, de criar situações diferentes para adequar tudo isso num dia. Aquilo começa a te deixar cansado, você vai ficando frustrado, achando que você só trabalha, mas não curte, e realmente não curte, porque não põe tempo para curtir. Você vai cansando de trabalhar, o que vai acontecendo? A produtividade vai caindo, você vai ficando cansado de verdade, é um cansaço mesmo físico e mental, realmente a tua produtividade cai. Quanto mais ansiosa você tá, mais você fica, porque você percebe que não tá produzindo, e aí você quer produzir, mas aí não consegue produzir, aquilo te gera ainda mais ansiedade, e isso vai virando um ciclo vicioso, e você não sai desse ciclo, então você precisa saber quebrar esse ciclo. Primeiro você precisa saber não entrar nesse ciclo. Entrou nesse ciclo, precisa conseguir sair, a ansiedade necessária que você passa, porque se você souber gerenciar o seu tempo, administrar a sua agenda, né? Mas o que acontece, Rê, que eu vejo muito? Olha só, as mulheres estão perdidas em relação ao que fazer quando elas se veem assim, dentro do ciclo já ansiosas, e elas se sentem perdidas em não entrar nesse ciclo de ansiedade, não entrar nesse ciclo de piloto automático. Elas não sabem, não têm esse direcionamento para fazer essa agenda, para montar essa agenda, para gerenciar o dia dela, gerenciar as 24 horas dela. Tenha um momento na sua agenda para desacelerar, para sair do piloto automático, porque vira uma coisa tão acelerada que nem se percebe o que está se fazendo. Nossa, eu já fiz tudo isso hoje, nossa, eu fiz tudo isso, mas ainda falta isso. E aí começa uma cobrança. A coisinha tá ali do jeitinho que foi planejado, do seu devido lugar, e perfeito ninguém é, né? Nós somos seres humanos, e se nós seres humanos não somos perfeitos, não tem como as situações que a gente vive serem perfeitas. A gente vai dar o nosso melhor e aquilo vai acontecer da melhor maneira que a gente soube e conseguiu fazer. E tá tudo bem. Né? E quem disse que o perfeito é desse jeito que você tá imaginando? E que estratégias que a gente vai ter para sair disso? Às vezes é necessária uma medicação, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes algumas estratégias na nossa rotina, às vezes algumas mudanças no nosso dia a dia, mudanças de algumas atividades que a gente está fazendo, mudanças de como enfrentar algumas situações, já não gera tanta ansiedade assim. Eu já não tenho tempo para fazer o que eu tenho que fazer. Falar para mim que eu tenho que ajustar meu tempo e eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar, eu tenho que prestar atenção na minha comida, eu tenho que prestar atenção. Como se isso fosse uma coisa que demandasse muita energia. Como se isso fosse uma coisa que demandasse muito tempo para executar. E não é. Isso passa na cabeça, por quê? Porque não está tentando executar isso. Não está tentando fazer. Né? Então, assim, se permita fazer alguma coisa por você. Quando você assume esse papel de fazer tudo pelos filhos, de fazer tudo pelo trabalho, tudo pelo marido, tudo pela casa, e que momento que você vai fazer por você? Eu pergunto. Porque você não deixou de vestir. Você vestiu ali a armadura da Mulher Maravilha, vou resolver todos os problemas do mundo, mas os meus vão ficando para depois, e vão se acumulando ali aquele monte de sensações, de emoções. Chega uma hora que o corpo faz o quê? Começa a manifestar, começa a apresentar ali vários sintomas, né? Desde tremor, de dificuldade de respirar, de taquicardia, palpitação, queda de cabelo, unha quebradiça, sudorese, né? Então, desde tudo isso, sintomas ali físicos, quanto os sintomas psicológicos que começam a atrapalhar a dormir. E aí eu não tô falando aqui do filho que não tá te deixando dormir porque tá acordando de madrugada. Eu tô te falando aqui do seu cérebro, com pensamentos tão acelerados, pensando no que você tem que fazer no dia seguinte, já vivendo o dia seguinte ali na sua mente, deitada na cama, já vivendo o dia seguinte. É disso que eu tô falando. Pra pensar, olha isso. Aí a mulher deita na cama, acelerada, pensando o que ela vai fazer no dia seguinte. Ela demora pra conseguir pegar no sono. Na hora que pega no sono, acorda um monte de vezes à noite pensando que já tá na hora de fazer as coisas. Aí acorda mais cedo, porque tem que fazer as coisas, né? Aquele cérebro não parou. Então ele não descansou a noite toda. No dia seguinte, ela tá cansada, ela tá fadigada, ela tá irritada. Isso aqui que o filho fizer diferente do que ela planejou. Isso aqui que o marido olhar diferente do que ela queria, do que ela acostumada, como ele olhou, aquilo vira um negócio. Aí ela vira aquela fera.
E aí, coisa pra todo lado, discute com quem não precisava, né? Fala coisas que às vezes não deveria ter dito. E aí depois, quando a poeira senta, fala, meu Deus, o que eu fiz? Vem a culpa que fez um monte de lasqueira, a gente não usa outra palavra aqui, né? Fez um monte de coisa feia, né? E aí vem aquela culpa e fala, ai meu Deus, como é que eu vou consertar isso? Aí pra consertar isso, o que ela faz? Ela vai lá e se assume como a Mulher Maravilha mais uma vez, e aí ela quer agradar todo mundo que ela chateou, né, naquela irritação. Aí ela tenta agradar todo mundo, colocando mais uma vez todo mundo na frente dela mesma. E ela tá ficando o quê? Ela continua dormindo mal, ela continua irritada, ela continua comendo mal, ela continua não tendo tempo pra desacelerar, ela continua não conseguindo produzir, aí a produtividade dela, seja no trabalho, seja em casa, seja com quem for, continua perdendo a qualidade de relacionamentos por causa disso. E aí, onde vai parar isso? Quando a mulher, ela passa a ser mãe, sim, ela vai deixar certa parte, ela tem uma vida para cuidar além da dela, mas é além da dela. E ela se esquece que ela tem a dela para cuidar também, né? E aí, cuida só da vida do filho. E ela tem que ter um momento para fazer por ela, né? Então, assim, entendam, mulheres. Sim, vocês têm que fazer as coisas com seus filhos e pelos seus filhos. Ok, nós não estamos aqui falando que não, tá? Nem de filhos, mas não estamos falando que vocês têm que abrir mão de fazer as coisas que vocês costumam fazer ou que vocês almejam fazer, mas é ajustar. Até que ponto, qual a intensidade disso, qual a quantidade disso, ajustar os seus limites, né? Porque cada um tem um limite, cada um vai ter um horário que vai ser o adequado para dormir, cada um vai ter um horário melhor para acordar, cada um tem um horário que é mais produtivo e qual horário que não, né? Então, assim, ajustar, fazer ajustes, não é? Oh, não vai mais a partir de hoje eu não faço mais nada para você, meu filho. Você se vira, porque agora eu vou fazer só... Não, gente, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos querendo dizer é, não pode ser só cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho, e você fica para trás. Ser mulher não é, entre aspas, só, tá? Pelo amor de Deus, não é um só, tá? É muito cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de casa, cuidar de trabalho. Precisa se cuidar. Porque mulher também tem que cuidar de si, também tem que se amar, tem que olhar no espelho e falar, eu tô feliz com isso que eu tô vendo. E não só tô falando do físico, tá? Do físico também. Mas quem aqui já parou pra olhar no espelho e falar assim, eu gosto da mulher que eu sou hoje? Porque eu gosto da mulher que realiza o que eu realizo, sabe? Você olhou no espelho e falou assim, cara, você é show de bola mesmo, hein? Quando a mãe tem essa concepção de que ela não deixou de ser mulher, ela também é mãe, então ela é mulher e mãe, e esposa, e funcionária, ou dona do seu próprio negócio, empreendedor, empresário, enfim. Mas não, uma coisa não exclui a outra, que ela não deixou de ser mulher, né? Que ela é mulher e mãe. A gente coloca e não menos mulher, né? Quando ela entende isso, ela também vai criar os filhos dela, eu tenho a expressão de criar para o mundo. Por quê? Porque a lei da vida é um dia a mãe faltar. Você não preparou o seu filho para o mundo. Como esse filho vai viver sem a mãe? Então, quando a mãe entende que o filho vai bater asas e ele precisa estar preparado para bater as asas dele, né? É que nem o passarinho, ela alimenta enquanto ele não bate as asas. Depois ela ensina ele a voar e ele voa, né? Então, quando a mãe assume essa postura de que eu ainda sou mulher, além de ser mãe, e o meu filho vai crescer e vai para o mundo, a própria criação dela para essa criança, ela prepara essa criança para o mundo. Agora, quando essa mulher não enxerga assim, ela não prepara para o mundo. E aí, o que acontece na hora que o filho sai de casa para fazer alguma coisa fora? Não, socorro! Então, vira uma ansiedade, produz uma ansiedade nessa criança, porque na hora que ele cresce, ele se vê sozinho, precisando enfrentar situações onde ele não tem essa pessoa que ele ficou dependente. Como que ele enfrenta essa situação? Ele não enfrenta. Ele fica ansioso com aquilo. Às vezes até tem uma crise de ansiedade porque ele não sabe lidar com aquela emoção que ele vai sentir naquele momento de não conseguir resolver, porque ele não sabe. Sempre teve alguém que fez por ele, ele não sabe fazer isso. E a grande minoria, na verdade, né, porque a grande maioria repete o que os pais fazem, é o padrão familiar. E aí a grande minoria que a gente vê, que é tido como casos de rebeldia, é aquele que olha e fala, eu não quero desse jeito. Eu não quero ser acelerado desse jeito que nem a minha mãe, ter essa vida de correria. A minha mãe não tem tempo pra nada. A minha mãe não para, a minha mãe não senta pra comer com a gente. Minha mãe não... Aí o filho fala, não, isso eu não quero pra mim. E aí, vai fazer completamente o oposto. Tem isso também. E aí? Né? E aí a mãe fica frustrada porque o filho não seguiu o caminho que ela achava melhor. Aí vem aquela história, onde foi que eu errei? Que nem tudo está no nosso controle. E achar que tudo está no nosso controle e não aceitar que as coisas saem do nosso controle nos gera ansiedade. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.